Direto do plenário de volta com imagens da entrada dos ministros para a segunda parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Dentro de instantes, teremos o chamamento dos próximos processos a serem julgados, ainda as chamadas listas dos ministros, em expectativa, portanto, para encerramento da sessão da tarde desta quarta-feira. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar início ao julgamento de processos em listas com pedido de sustentação oral. Inicialmente. Só vão ser esses hoje? Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Lista 5 de 2019 de Vossa Excelência. Ação direta aqui, 3763. Sim. O ministro Barroso está suspeito, mas temos 9 presentes. Com a suspeição de Sua Excelência, ficamos em 8. Temos quórum para apregoar. Ministra Carmen Lúcia, lista número 5 de 2019. Ação direta de inconstitucionalidade 3763 do Rio Grande do Sul. Há pedido de sustentação pela requerente, por parte do Dr. Tiago Lois, encontra-se presente. E pela interessada Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a BCR, o Dr. Maurício Gianico está presente também. Ministra Carmen Lúcia, passo a palavra a Vossa Excelência. Pois não, presidente. Quanto à autora, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, eu já até antecipo, até porque estava em lista, estão com todos, que eu vou votar no sentido de atender o pleito fornecido. Então, não sei se seria o caso. Quanto ao pedido da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia, aí realmente o pleito dela é mais amplo. Ela está como amicus curiae, mas, de toda sorte, indago-se o advogado da associação, porque normalmente, quando a gente está atendendo, Vossa Excelência, o presidente caso haja uma divergência, etc. Se tiver divergência, daria a palavra posteriormente para otimizar. Não havendo divergência, eu dispensaria a sustentação oral. E, de toda sorte, ficou registrado a presença de Vossa Excelência. A presença desde dos que não advogados. havendo divergência, presidente. Então, eu passo diretamente o amicus curiae. Tem interesse em manifestar-se? Doutor Maurício Gianico. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos ministros, nobres colegas, essa é uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela ABRAD, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, contra uma lei estadual do Rio Grande do Sul e contra um decreto regulamentador dessa lei. E, basicamente, o objeto dessa lei estadual é dispor sobre a exploração e utilização a título oneroso das faixas de domínio das rodovias estaduais, gaúchas, e rodovias federais sob a tutela do Estado do Rio Grande do Sul, em relação à exploração para fins de exploração das concessionárias de rodovias. E a alegação básica da ABRADI se dá no sentido de que essa lei estadual e esse decreto regulamentador violariam o princípio da reserva de competência da União Federal, sob o argumento de que essa lei estaria, em verdade, legislando sobre energia elétrica em violação, pelos mesmos motivos, do princípio federativo. E a primeira grande consideração que a ABCR, em nome de quem eu falo, que é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia, é que uma mera leitura dessa lei revela que ela apenas trata de disciplinar o uso de um bem de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, que são as rodovias estaduais. E, portanto, ela, de forma alguma, estaria legislando sobre energia elétrica. E acho importante, até pelo papel de amicus curiae da BCR, nos parece importante fazer um preâmbulo relativo à própria jurisprudência a respeito de temas afins e que se relacionam, enfim, com esse tema. E a ABRADI, ao ver da associação ABCR, faz uma confusão em relação a diferentes modalidades de cobrança pelo uso de bem público
o bem público de uso comum, né? E faz uma aproximação desse caso e traz considerações nesta ADIM a respeito de um caso conhecido aqui do tribunal, que é o caso de Ji-Paraná, que diz respeito ao RE 581-947 de Rondônia, que foi afetado para fins de uma sistemática de repercussão geral. E é importante colocar, em primeiro lugar, que nessa discussão do caso de Paraná, o que foi julgado por esse colêgio do Supremo Tribunal Federal, basicamente foi uma questão relativa à utilização, ou à cobrança pelo município de Ji-Paraná, de Rondônia, pelo uso das calçadas públicas, né? Então, se reconheceu uma natureza eminentemente tributária dessa questão, e por razões relativas à ausência de uma contraprestação, né, se entendendo que essa seria uma cobrança de uma taxa, ou seja, uma espécie tributária, se entendeu, então, que não seria possível se efetuar a cobrança, até porque não havia um acordo em relação às próprias normas tributárias que regem a matéria. E, por outro lado, existe uma outra cobrança, essa disciplinada em nível infraconstitucional, então, uma cobrança que está fundada no artigo 11 da Lei de Concessões, e hoje é um tema até pacificado pela Corte, pelo Superior Tribunal de Justiça, e que, basicamente, a jurisprudência hoje pacífica do STJ no sentido de que essa cobrança é perfeitamente possível, porque ela está lastreada no artigo 11 da Lei de Concessões, que permite e autoriza, né, a cobrança de receitas acessórias, desde que estas estejam devidamente inscritas ou trazidas no edital de concessão e no contrato de concessão. Essa tese hoje é tão pacífica que os ministros do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, julgam monocraticamente esse tema, né? E gostaria, então, em primeiro lugar, de fazer uma diferenciação e gostaria até de trazer algumas considerações, apenas a título exemplificativo. Só nesse ano de 2019 houve pelo menos 3 decisões aqui do Colégio do Supremo Tribunal Federal, diferenciando de uma maneira bastante veemente as duas teses que estão em julgamento, né? Eu cito aqui, inclusive, um precedente da ministra Carmen Lúcia, que é agora de março de 2019, no recurso extraordinário 1.181.353 de São Paulo, em que, subindo um recurso extraordinário contra um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Carmen Lúcia disse, eu abro aspas aqui, né, o paradigma da repercussão geral apreciou, e falando aqui exatamente do caso de Paraná, apreciou questão referente à cobrança de taxa por uso de bem público que pertence ao município, pessoa jurídica de direito público e sobre regras de direito urbanístico. Não há como aplicar esse precedente na espécie vertente, pois esses autos versam sobre preço cobrado pelo uso de faixa de domínio de rodovias concedidas à empresa de direito privado nos termos do artigo 11 da Lei 8.897 de 95. Destaco ainda 2 outros precedentes, um do ministro Alexandre de Moraes, exatamente nesse sentido, né, dizendo que não há como aplicar esse entendimento na espécie vertente, pois esses autos versam sobre preço cobrado pelos usos das faixas de domínio, ou seja, fazendo referência expressa ao artigo 11 da Lei de Concessões, e cito ainda o precedente do excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio de Mello, em que, da mesma forma, essa questão é colocada, e o ministro, em sua decisão, inclusive, cita que essa questão dessa cobrança feita pelas concessionárias é uma questão infraconstitucional e, inclusive, não conhecendo de um recurso de uma empresa elétrica que desejava uma declaração de inexigibilidade dessa cobrança. Então, esse precedente é o recentíssimo, é o recurso extraordinário número 1.163.302 de São Paulo. Então, feitas essas considerações preliminares, o que a BCR tem a dizer é que uma mera leitura da lei estadual em jogo revela que não se está legislando sobre energia elétrica de forma alguma, né? E basta verificar que é uma lei de 6 artigos e essa lei basicamente retrata e ordena a possibilidade de se instituir essa cobrança pelo uso da faixa de domínio das rodovias concedidas e traz considerações sobre como essa cobrança deverá se operar. E, ao contrário do que faz crer a Abradi, a associação que é a autora da ação direta de constitucionalidade, de forma alguma, essa é uma legislação que feriria a Constituição por tratar de energia elétrica. E a gente
Inclusive, em memoriais, trouxe exemplos que são muito acadêmicos, né? Se houvesse uma ocupação por uma empresa de telefonia, uma empresa de saneamento básico, de água e esgoto, nem por isso poderiam essas empresas que estariam sujeitas a esse pagamento alegar que se trataria de uma norma que versaria sobre telefonia ou sobre saneamento básico. Então, a premissa, e essa, na verdade, esse é o grande fundamento da ação direta de inconstitucionalidade, que é dizer que essa norma é inconstitucional porque ela, na verdade, legisla sobre energia elétrica e fere, portanto, uma competência privativa da União Federal. Então, essa premissa, ao ver da ABCR, é incorreta e basta uma mera leitura da própria norma para dizer isso, né? Eu tomo a liberdade aqui de destacar o próprio preâmbulo da norma em que é dito ali. Lei 12.238, e abro aspas aqui, dispõe sobre a exploração, da utilização e da comercialização a título oneroso das faixas de domínio e das áreas adjacentes das rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado por empresas concessionárias de serviço público ou privadas. Então, definitivamente não se trata de uma discussão, com a devida vênia, relativa à energia elétrica, então não há essa ofensa à Constituição e, da mesma forma, no entender da BCR, não existe uma violação ao princípio federativo exatamente pelas mesmíssimas razões. E se pondera apenas a título já de encerramento que essa cobrança que as concessionárias fazem, ela estando lastreada, né, na lei de concessões, e do lado das empresas que se utilizam da faixa de domínio, é importante destacar que é um uso facultativo, então não se trata de espécie tributária, então é inclusive importante destacar que no próprio julgamento de Ji-Paraná, em sede de embase de declaração, em acórdão de relatoria do ministro Fux, essa questão foi expressamente colocada ao final do acórdão dos embargos para se dizer que o que se julgou em relação a esse caso de repercussão geral de Ji-Paraná, do RE 581947, não justificaria, né, a aplicação para outras modalidades de cobrança. Então, foi feita uma distinção importante de que o que se julgou aqui, pelo Colégio do Supremo Tribunal Federal, foi uma questão atinente exclusivamente a uma espécie tributária, taxa sem contraprestação, cobrada pelos municípios que realmente não têm uma autorização normativa para fazê-lo, né? E isso em nada se coaduna ou não se harmoniza e nada tem a ver com a discussão que é infraconstitucional que está no âmbito do STJ. Então, com essas razões, apenas para finalizar, pondero que as empresas elétricas, as empresas de telefonia, têm nos seus próprios contratos de concessão a possibilidade de não se utilizar das faixas de domínio, e sim desapropriar áreas ou instituir servidões de passagem, servidões públicas. Então, o uso é facultativo e é um uso por questões comerciais, né, por ser benéfico comercialmente, já que essas áreas, embora afetadas para fins rodoviários, são áreas que são cuidadas pelas rodovias e, inclusive, é importante destacar que essa cobrança feita pelas concessionárias, ela se dá em prol da modicidade da tarifa, né? Já que o próprio artigo 11 da Lei de Concessões é expresso no sentido de que essa verba é destinada a tornar a tarifa mais módica. Então, isso, inclusive, é um benefício aos próprios consumidores usuários das rodovias, aqueles que pagam o pedágio. Então, com essas considerações e feitas essas distinções, o que pede a BCR é o julgamento de improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado, excelências. Agradeço ao doutor Maurício. Devolvo a palavra à eminente relatora, ministra Carmen Lúcia. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os senhores advogados, especialmente que assumo a tribuna. Nesta ação direta de inconstitucionalidade, presidente, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica ajuizou esta ação, que vem de 2006. Contra o parágrafo único e o caput do artigo 4º da Lei 2.238 do Rio Grande do Sul. Nela se dispõe sobre a utilização e comercialização a título oneroso de faixas de domínio das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas. Dispõe expressamente. Fica o Poder Executivo autorizado a explorar, a utilização e a comercializar a título oneroso as faixas de domínio e as áreas adjacentes às rodovias estaduais ou federais delegadas ao Estado, pavimentadas ou não, por empresas concessionárias de serviço público ou privadas e por particulares,
E o artigo 4º dispõe que a exploração da utilização destas áreas será sempre a título oneroso, com previsão de penalidade e multa para os casos de infração dos dispositivos. Esta autorização seria ato discricionário, precário, oneroso, por prazo certo ou indeterminado, obrigando seus proprietários ou responsáveis a observar regulamento próprio. Houve a regulamentação, este decreto também é impugnado, e depois de o processo ser redistribuído em algumas ocasiões, veio-me em 2018, em redistribuição. A autora, presidente, que é uma entidade com atuação nacional, foi impugnada a ilegitimidade que eu afasto, porque ela representa e tem, inclusive, a tramitação de suas ações neste Supremo Tribunal Federal. Estou citando alguns precedentes, como a ADPF 512, relatada pelo ministro Edson Fachin, a ação direta 5960, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, a 5798, relatada pela ministra Rosa Weber, dentre outras. E alegou-se também preliminar de inépcia da petição, porque não haveria impugnação específica do decreto. Entretanto, também neste ponto, não está em questão disciplina infraconstitucional de concessão de serviços públicos de energia elétrica. O objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade é a validade constitucional ou não da lei estadual pela qual se exige de concessionárias de energia elétrica, que é o que é impugnado aqui, pagamento por utilização de faixas de domínio público das áreas adjacentes a rodovias estaduais ou federais delegadas ao Estado-membro, pavimentadas ou não, para prestação dos serviços concedidos. Pela linha B do artigo 12 do artigo 21 da Constituição, é competência da União explorar diretamente ou mediante concessão serviços e instalações de energia elétrica. E no inciso 4 deste dispositivo, então, no inciso 4 do artigo 22, também se estabelece que compete privativamente à União legislar sobre energia. A lei do Rio Grande do Sul autorizou o Poder Executivo Estadual a explorar a utilização a título oneroso de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias por empresas privadas ou por concessionárias de energia de serviço público. Como eu acabei de ler, fica o Poder Executivo autorizado a explorar a utilização e a comercializar a título oneroso as faixas de domínio e as áreas adjacentes às rodovias estaduais ou federais delegadas ao Estado. Nos demais artigos desta lei estadual, são estabelecidos critérios para instalação de equipamentos subterrâneos imobiliários, multas para o caso de descumprimento das normas, a discricionariedade, precariedade e ônus da autorização, permissão ou concessão de uso da faixa de domínio e a destinação dos recursos auferidos com a cobrança da distribuição pecuniária e da forma de fiscalização. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 43.787, detalhando-se o órgão competente fiscalizador, hipótese de permissão e autorização de uso oneroso, procedimento de solicitação de uso, remuneração, responsabilidades e penalidades. E no artigo 6º deste decreto, fixa-se a permissão de uso oneroso para instalação de linhas de transmissão ou distribuição de energia, é expresso o dispositivo. Compete ao DAER do Rio Grande do Sul coordenar, fiscalizar e supervisionar as ações relativas à utilização, exploração e comercialização, por meio de permissão de uso oneroso da faixa de domínio para instalação de 4 linhas de transmissão ou distribuição de energia ou de comunicação. São fixados os valores da remuneração pela permissão, o reajuste e, neste caso, houve desempenho de competência da União pelo Estado do Rio Grande do Sul, com as vênias de eventuais entendimentos contrários, ao serem editadas aquela lei e o decreto que a regulamentou. A competência da União é prevista na linha B do inciso 12 do artigo 21 e do inciso 4 do artigo 22 da Constituição. O Estado incluiu empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica, uma vez que não fez a distinção, aquelas contratadas pelo ente e com vínculo e cláusulas, entre elas fixadas como passíveis de cobrança de retribuição pecuniária pela utilização de faixas de domínio de áreas adjacentes a rodovias estaduais ou federais delegadas no desempenho do serviço
sendo que este serviço de energia elétrica é objeto do ajuste entre a União e a concessionária, não fazendo dele parte o Estado. A União é titular da prestação do serviço público de energia elétrica e detém a prerrogativa constitucional de estabelecer o regime e as condições da prestação deste serviço por concessionárias, o que não pode sofrer, na minha compreensão, ingerência normativa dos demais entes políticos. A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem proclamado a impossibilidade de interferência do Estado-membro nas relações jurídicos contratuais entre o poder concedente federal e as empresas concessionárias, especificamente no que tange às alterações das condições estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos sob regime federal, mediante edição de leis estaduais. É o que se tem, por exemplo, na ação direta de constitucionalidade 3729, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, na qual se tem Lei Estadual tal de São Paulo, sustentação da rede elétrica, obrigação de remoção gratuita pelas concessionárias em proveito de conveniências pessoais dos proprietários dos terrenos, encargos extraordinários não previstos nos contratos de concessão de energia elétrica, usurpação das competências federais para dispor sobre o tema. No mesmo sentido, relatado pelo ministro Teori Zavascki, a ação direta de inconstitucionalidade 4925, e ainda no agravo regimental no recurso extraordinário, e aqui me perdi no número, relatado pelo ministro Edson Fachin, também no agravo regimental, no agravo de instrumento 663-090, de que fui relatora na primeira turma em 2011. Ao examinar o recurso extraordinário, que foi até mencionado pelo nobre advogado, número 581-947, sob regime de repercussão geral, relatado pelo ministro Eros Grau, o Supremo concluiu ser inconstitucional cobrança de taxa pela instalação de equipamentos de transmissão e distribuição de energia elétrica por concessionária em área de domínio público de município. Ali se fazia referência exatamente à questão das concessionárias de serviço público serem taxadas pelo uso e ocupação de solo e espaço aéreo. Também, naquele julgamento, assinalou o ministro Eros Grau, no voto condutor do julgado, que, além da configuração de invasão de competência da União para exploração de serviços e instalações de energia elétrica e da sua competência para normatização sobre a energia, aspas, há na ocupação do solo e espaço aéreo dos bens de uso comum um direito restritivo em benefício do prestador de serviço público, direito restritivo que lhe possibilita, instrumentalizando sua atuação, pleno cumprimento do dever-poder que o vincula de prestar o serviço. Neste mesmo sentido, ou seja, exação pecuniária incidente sobre a utilização de bem público por concessionária prestadora de serviços públicos, se tem, por exemplo, os embargos declaratórios no agravo do instrumento 642-067, relatada pelo ministro Celso de Mello, e, no mesmo sentido, agravo regimental no recurso extraordinário 494-163, relatado pela ministra Ellen Grace. Faço ainda uma referência, senhor presidente, porque o nobre advogado lembrou precedente de minha relatoria, muito recente, mas que tratava de bens privados. Aqui, o que nós temos é situação diversa, porque a autorização conferida ao Poder Executivo estadual, pela lei, expressamente é para explorar a utilização e a comercializar faixas de domínio e áreas adjacentes às rodovias estaduais ou federais. Por esta razão é que eu estou votando no sentido da reiterada jurisprudência deste Supremo, de procedência parcial da presente ação direta para atribuir interpretação conforme a Constituição, a Lei 12.238 e ao Decreto 43.787 do Rio Grande do Sul, excluindo da incidência daquelas normas as concessionárias de serviço público de energia elétrica. Faço o realce de que ali se faz referência a todos os serviços, alguns que podem ser estaduais, e, portanto, declarar a inconstitucionalidade da expressão de energia, que aí seriam as concessionárias de energia, exposta no inciso 4 do artigo 6º e da tarifa básica prevista no tipo 2 do item 1 do anexo àquele decreto. É como voto, senhor presidente. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, até pelo horário acompanho a relatora.
Ministro Luiz Edson Fachin. Com a relatora. Ministro Luiz está impedido. Ministra Rosa Weber. Com a relatora, presidente. Ministro Luiz Fux. Presidente, só para uma questão de coerência, eu não estava encontrando aqui um acordo em que eu fui relator no STJ com base na doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Se não me falha a memória, naquela oportunidade eu verifiquei que a concessionária tinha lucros pelo exercício da atividade e não pagava nada pela utilização dessa faixa de domínio. Se os colegas me permitirem, eu pediria vista. Esse é um tema importante, sensível, porque isso tem no Brasil inteiro, né? Ok. Proclamo que, após o voto da relatora, julgando procedente a ação para atribuir interpretação conforme nos termos do voto proferido, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e Rosa Weber, pediu vista o ministro Luiz Fux. Presidente, só um esclarecimento. No meu voto, eu disse até pelo horário, eu acompanho a ministra Carmen. Na verdade, seria até pelo horário, não vou ler meu voto, mas acompanharia qualquer horário que fosse. Qualquer horário que fosse. Uma mulher, se mais cedo, ali de uma mulher ser acompanhada, seja em que for, pelo horário, voto, realmente um problema que pode ficar registrado nessa história. Que conste qualquer horário, eu acompanharia. No voto. No voto. Olha, no voto já é uma restrição, é inconstitucionalidade parcial. Vamos chamar o último feito da relatoria do ministro Marco Aurélio, lista 77 de 2019 de Sua Excelência. O feito nela contido é uma ação direta de inconstitucionalidade 4914 do Amazonas, sendo requerente também a Abradi e interessado governador do Amazonas e Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O eminente doutor Tiago Lois está inscrito para falar pela requerente. Ministro Marco Aurélio, com a palavra inicialmente. ADIM 4.914. Matéria de fundo, presidente. Saber se o legislador estadual extravasou os limites próprios à atuação, se a norma do Estado do Amazonas versa concessão em si ou simplesmente versa a defesa do consumidor. É o relatório, presidente, que foi distribuído aos colegas. Passo a palavra ao doutor Tiago Lois, pela requerente. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores aqui presentes. Excelências, como muito bem dito pelo ilustre ministro relator, estamos diante de um pedido de declaração de uma lei do Estado do Amazonas, que basicamente, quando a instituiu, obriga a distribuidora de energia elétrica a emitir avisos de recebimento quando, com dia e hora das vistorias dos medidores, ministro Fachin, sob pena de multa de até R$300 mil. Esse é o caso posto, essa é a lei. Bom, antes de mais nada, gostaria de antemão, no julgamento pretérito, já dizer que a Abradi tem legitimidade para isso, para propor a presente demanda, não só com a pertinência temática, mas ela representa hoje 99,8% da distribuidora de energia do país. Portanto, é uma associação de fins nacional com pertinência temática. Dito isto, de plano, ao entender da Abradi, a lei em específico, ela fere talvez um princípio básico da administração pública, o princípio da isonomia. Isto porque, ao se atribuir unicamente à distribuidora do Estado de Manaus, do Estado do Amazonas, a imposição de emitir AR, o negócio, ou, vamos assim dizer, a relação jurídica obrigacional da distribuidora com o poder concedente, estaria ali no nosso na nossa humilde maneira de ver, afetada. Não por menos, é importante que se diga que não existe lacuna legal aqui. E estamos diante, existe uma resolução, a 414 da ANEEL, que em seu artigo 30 assim define: a vistoria solicitada pelo consumidor
pode ser feita em 3 dias úteis, a partir do pedido em zona urbana, e em até 5 dias em zona rural. Eis o que dispõe, basicamente, o artigo 30. Volto a dizer, vistorias solicitadas pelo consumidor. Isso é importante porque, ao final, a depender do que restar decidido aqui por esse egrégio Supremo Tribunal Federal, há um risco de se entender que qualquer vistoria, e, portanto, estar-se-á beneficiando o famoso gato. É o que ninguém aqui, imagino, gostaria. Bom, como dito, inexiste a lacuna legal. Essa resolução ela tem embasamento na própria lei de criação da agência reguladora, que tem por fim fiscalizar e regulamentar o setor de energia elétrica. Bom, aliado a isso, entendemos que a legislação em específica ela desequilibra econômico e financeiramente o contrato da distribuidora, na medida em que há um custo financeiro para a distribuidora enviar esses ARs. E esse custo é algo não gerenciável pela distribuidora, portanto, inclusive passível de inclusão na tarifa específica do Estado. Bom, com essas singelas considerações, já até de antemão prevendo aqui, já disse de antemão a questão do gato, a ABRAD entende que a legislação ela viola o artigo 22, 21 e 22 e 175 da Constituição Federal, pelo que requer o provimento do pedido. Obrigado, presidente. Agradeço ao doutor Tiago Lois, que mais uma vez colaborou com o tempo da Corte, fazendo uma objetiva sustentação. Passo a palavra ao eminente ministro relator Marco Aurélio. Presidente, eu estou rejeitando as preliminares suscitadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e pela Procuradoria-Geral da República, após declarar que a requerente é parte legítima quanto ao pleito formalizado, à pertinência temática, né? No mais, presidente, discorro sobre a matéria e aponto que se tem aqui não uma disciplina sobre a concessão em si, mas uma disciplina a alcançar a proteção do próprio consumidor. Trata-se de avisar ao usuário nas residências, né, a data de visita técnica para conferir certos dados. Não houve a usurpação da competência em si da União, mas, como eu disse, houve sim disciplina voltada a proteger, e a legitimação normativa aí é concorrente, a proteger o consumidor. Estou julgando, presidente, tenho voto até alentado sobre a matéria, estou julgando improcedente o pedido formulado, declarando a constitucionalidade da Lei 83, de 6 de julho de 2010, do Estado do Amazonas. E como voto? Agradeço ao ministro Marco Aurélio, que julga improcedente o pedido. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, assim como fiz na ADI 5745, que tratava de assunto similar, entendo que a proteção ao consumidor, a competência concorrente, ela existe, deve ser aplicada, desde que não se trate de algumas normas, algumas relações do núcleo central da prestação de serviço no tocante, na prestação contratual do serviço. E, à época, na 5745, agora, da mesma forma, nessa, entendo que a lei estadual, ao criar para as empresas que exploram aqui o serviço público de fornecimento de energia elétrica e água, obrigações adicionais não previstas nos contratos de concessão e que acabam sujeitando tais prestadores a um ônus maior e sanções administrativas e pecuniárias, no caso de descumprimento, está indevidamente adentrando na relação indevida e diretamente adentrando na relação contratual, que é o núcleo central de regulamentação dessa prestação de serviço, competência da União. Quando sai, ou quando é menos
ligado a esse núcleo central, aí, e essa casa já vem, vamos dizer, evoluindo no sentido da competência concorrente, da proteção ao consumidor, não há problema. Mas aqui, exatamente, acaba sendo o núcleo central da própria prestação e acaba gerando um ônus maior. Por isso, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, mas julgo procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da Lei 83, de 6 de julho de 2010, do Estado do Amazonas. Ministro Alexandre de Moraes abre divergência, julgando procedente a ação. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, peço vênia à divergência, acompanho integralmente o eminente ministro relator e, como se depreende, o eminente ministro Alexandre de Moraes vem de trazer à colação a posição que defendeu na ação direta de constitucionalidade 5745, na qual restou vencido e creio que fiquei... Mas não convencido. Percebeu-se. Mas a defesa dos consumidores, nesse aspecto, em meu modo de ver, tal como lá se assentou, vai ao encontro do voto de Sua Excelência, o eminente ministro Marco Aurélio. Não vou relembrar aquele julgamento, porque creio ter sido essa a posição majoritária desse plenário, com a qual estou de inteiro acordo. Acompanho o eminente ministro Marco Aurélio. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, já temos debatido outras vezes essa questão que envolve serviços públicos federais e saber se é uma competência específica ou se haveria competência concorrente por se tratar de direitos do consumidor. Eu aqui vou pedir todas as vênias ao eminente relator e ao ministro Luiz Edson Fachin, que o acompanhou, por entender que aqui há interferência em matéria privativa de legislação da União Federal. Eu tenho um voto escrito que vou juntar, cuja conclusão é a seguinte: são inconstitucionais leis estaduais e municipais que instituem novas obrigações às empresas concessionárias de serviços públicos, fornecedoras de energia elétrica, por violação à competência exclusiva da União prevista no artigo 21, inciso 12, letra B da Constituição Federal. Aqui, essa lei estadual do Amazonas impunha às concessionárias a obrigação de notificar pessoalmente, por meio de aviso de recebimento, o consumidor no caso de realização de vistoria técnica no medidor usuário residencial. Portanto, criando uma obrigação que eu penso que, se não foi normatizada pela agência federal competente, é porque impõe um ônus difícil de se desincumbir, de modo que eu estou acompanhando a divergência. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu peço vênia à divergência para acompanhar o voto do ministro Marco Aurélio, que está sendo acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Assim me posicionei justamente na ADI 5745, naquela oportunidade acompanhando a divergência aberta pelo ministro Fachin. Mantenho o voto a despeito de entender realmente ponderáveis as razões que estão levando os eminentes ministros com compreensão contrária a fazer esse distinguish entre o núcleo central, a questão contratual e a questão que diz com os interesses dos consumidores. Vossa Excelência me permite? Pois não. É um simples aviso ao titular da residência de que haverá uma vistoria. E a lei excepciona, inclusive, situação de furto, né, de energia elétrica, quando há realmente boletim de ocorrência, né? Eu penso que o que se visou aqui foi proteger, numa legitimação concorrente da União e também dos Estados, proteger o consumidor. Tal qual, se me permite, ministro Marco Aurélio, na ADI 5745, estou aqui relembrando o meu voto, ali se criavam as empresas de telefonia e internet a obrigação de, quando encaminhassem trabalhadores para execução de serviços na casa dos consumidores, eles informassem o nome do acompanhante. Nas residências, então, quer dizer, o mínimo, ser avisado similar, que vai então, haver uma vistoria no medidor. Com a devida vênia. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, aqui nós temos valorizado muitíssimo a autonomia dos Estados contra esse federalismo unitário, e numa dessas ocasiões foi exatamente essa DI 5745
na qual eu votei exatamente de acordo com o ministro Marco Aurélio Ora, encaminho o seu voto, eu acompanho pedindo vênia a divergência. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu vou pedir vista ao ministro relator, mas eu tenho votado exatamente no sentido agora e pelo adiantado da ordem. Eu vou acompanhar a divergência do Pelo adiantado da ordem da divergência. E tem vinculação com a energia elétrica, né? Eu vou acompanhar e acompanharia em todos os horários o ministro Alexandre de Moraes neste tema especificamente. Presidente, eu tenho votado nesse sentido, por isso as vênias que peço ao eminente relator e àqueles que o acompanham para julgar procedente a ação. Agradeço. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu vou pedir vênia à divergência, acompanhar o relator, até porque o ônus é mínimo. Simplesmente uma notificação avisando que vai haver uma vistoria. Nós estamos claramente no campo da proteção do consumidor, onde se insere exatamente a competência concorrente do Estado-membro. Com o relator, portanto. Ministro Gilmar Mendes. Pedir vênia ao relator e acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes. Acho que Sua Excelência traz um tema que nós precisamos, talvez, sopesar e refletir, quando tivermos tempo. Não no adiantado da hora. Que é a predominância do interesse envolvido na matéria, como já apontou agora a ministra Carmen Lúcia. Se, eventualmente, houver lacuna na legislação da União, que ela seja, eventualmente, suprida por iniciativa da própria União, de modo que não gerando essa multidão de normas que leva, na verdade, à oneração do próprio sistema de concessão. De modo que acho que é um tema extremamente importante, tendo em vista a própria evolução da jurisprudência sobre o tema do direito do consumidor e o poder de legislar. Acho que é preciso realmente assentar essa ideia da predominância do interesse em termos legislativos, sob pena de realmente gerar uma enorme confusão e uma brutal insegurança jurídica. O tema é extremamente importante. Eu vou pedir vista. Proclamo que, após o voto do relator, no sentido de julgar improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade da Lei nº 83, de 6 de julho de 2010, do Estado do Amazonas, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Edson Fachin, pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Luiz Fux e pelo ministro Ricardo Lewandowski, e do voto do ministro Alexandre de Moraes, julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da respectiva lei, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, pediu vista o presidente. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.